Resistência e carnaval, consciência que é luz das artes. Filhos e filhas de Marques, é Mangue, Brasil, é Dendê, Sergipe, Olinda, Bahia. Cadê você? Boa tarde, gente. A Jaiovski. Vamos começar aí mais uma tarde de boemia crítica promovida pelo Bloco Filhos e Filhas de Marx. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Souto, faço parte do comitê desorganizador do bloco, como a gente gosta de chamar. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A programação, né, inclui esse painel com explanações dos temas que a gente vai estar tratando nesse Carnaval de 2026. Depois segue com poesia, com a apresentação do nosso boi, que é uma novidade, e depois com música, que a gente merece domingar, né? Então vamos lá, vou começar a chamar os componentes aqui da nossa mesa. Vou começar pelo nosso capa preta, Cristiano. Cristiano é o coordenador geral do nosso comitê desorganizador. Cristiano vai dar uma palavra geral, né, sobre esses temas, vai fazer uma apresentação mais ampla, e aí depois a gente passa para os nossos convidados, que vão tratar separadamente de cada um dos temas carnavalescos de 2026. Então, quero chamar à mesa Ita Luz, estudante, operadora de telemarketing na escala 6x1, moradora do Cabula, coordenadora estadual do Vida Além do Trabalho. Seja bem-vinda, Ita. Quero chamar também Maíra Neri, militante comunista, sindicalista bancária e integrante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, vamos lá, passando a palavra para Cristiano fazer essa introdução. Então, a Jaiovski, como é nossa saudação a todos e todas, especialmente as pessoas que vieram aqui pela primeira vez no dia de hoje, né? Pela primeira atividade, que continuem com as atividades do Bloco Filhos e Filhas de Marx. Viva a revolta dos malês, da madrugada de ontem para hoje, há 191 anos atrás, o povo malê em Salvador instigou o processo de revolta contra o regime escravagista e colonial da época. Nós homenageamos os 190 anos no Carnaval do ano passado, bem como o centenário do Clóvis Moura. E quero fazer uns agradecimentos iniciais a Maíra, Nery, a Ita Luz, a Fernando, que não pôde estar aqui, mas foi muito solícito, Fernando Pereira, a intermediar a presença das companheiras aqui, a Ivone, que está chegando de Cuba, né, chegou de Cuba e vai estar aqui dando os informes sobre a Cuba atual e os 100 anos de Fidel, né, aos músicos e músicas que vão se apresentar aqui hoje, João da Lima, que vai conduzir aí essa animação musical, Chico Marana, que gentilmente também confirmou participação, já está presente, Eloy Chediarte, que também Carna Comuna das Antigas, e vai ter o lançamento da Ala Poética com nossa querida Ametista Nunes e Ivan Maia. Então, Dandara, também uma mestra da área da cultura popular, que confeccionou o boi topeira comunal, vai estar aqui presente. Então, um agradecimento a todas essas pessoas que se somaram para essa tarde e noite, né, do nosso último ensaio de carnaval, antes do nosso cortejo oficial, que vai ocorrer no dia 7 de fevereiro. Mas antes disso, eu queria fazer um agradecimento especial e já convidar também o querido Marcelo Sabac, do canal do YouTube Vila Feliz, Associação Cultura e Arte. Ele já não é a primeira vez que ele faz esses registros, um cara muito solícito, fraternalmente vem aqui contribuir. Já está disponível também lá no canal do Bloco Filhos e Filhas de Marx, né? Quem apela para a gente se inscrever no canal também. Essa parceria aí é muito importante. Veja, nós
como comemoramos na semana passada, desde 2017, foi a festa de 9 anos do Bloco Filhos e Filhas de Marx. Nós surgimos, né, de um grupo de companheiros e companheiras de esquerda, amigos, com as mais diversas matizes, digamos assim, do espectro da esquerda, mas unidos pela filiação ao velho Mouro, como é fraternalmente apelidado. Ele, que os registros biográficos indicam, uma vasta vida boêmia. É daí que nós concluímos que, se ele aqui estivesse no Carnaval de Salvador, diria: o comunismo é o carnaval da humanidade, é o momento disruptivo, coletivo de elevação da potência humana, né? De maneira que, a partir disso, ao longo desses anos, nós, nas ruas e nos bares, esses verdadeiros templos de produção de conhecimento, imaginação e conspiração, fomos forjando o que denominamos boemia crítica, um método que envolve esse tipo de diálogo, envolve as diversas linguagens artísticas, e anualmente nós tematizamos, né, de que diálogo, numa perspectiva de algo que tem um marco histórico, né, disruptivo, revolucionário, combinado com algum elemento da conjuntura, né, a exemplo do que nós estamos aqui na dia de hoje, que é o fim da escala 100/1, dentro de uma perspectiva que seja da unidade máxima da esquerda, porque, como já disse, nós fazemos esse esforço, né, contínuo de ter uma pauta e uma agenda que consiga assegurar essa pontos de unidade. De maneira que este ano, nosso tema central é os 235 anos da Revolução Haitiana. Lá em agosto de 1791, Cecília Fátima, Dut Buchmann, um mestre de voodoo, foram líderes de um irrompante, vamos assim dizer, de insurgência contra o regime de coisas da escravidão em solo haitiano, né? Ali é um acumulado que irrompe, como diz o Marx, na topeira, no subsolo da história, né? Irrompe em solo haitiano e cumpre um papel importante para os povos do mundo. Vocês terem ideia, a Grécia, em luta pela independência, pediu apoio ao Haiti. A Revolução do Haiti colocou no limite o papo de liberdade, igualdade e fraternidade que o Império Francês conclamava. Então, o papel que cumpriu o Haiti para os povos da Latinoamérica, né, nas suas lutas por emancipação, também foram fundamentais, né? Pairava sobre as casas grandes pela América Latina o fantasma, não o espectro do comunismo, mas o espectro do haitianismo, pelo caráter insurgente e potente que o foi. Daí nós refletimos sobre uma homenagem correlata, que é algo que a gente demoradamente denominou os filhas e filhos do Haiti, né? 3 personagens, sobre os quais um deles vai ser abordado aqui, né? A Cláudia ou Maria Brandão, uma comunista negra baiana, mas, paralelamente, também Fidel Castro, que completa 100 anos, vai ser abordado pela companheira Ivone Souza, né? Nascido em 26 e falecido em 2016, cubano, um dos líderes da Revolução Cubana, né? Que eclodiu em 1959. A companheira Cláudia Jones, né? Uma mulher negra nascida em Trindade e Tobago, e nascida em 1915 e falecida em 1964, ela está sepultada à esquerda do Velho Mouro, lá no cemitério Highgate. Tem uma contribuição importante, ela nasce em Trindade e Tobago, se muda para a família, para Nova York, contribui na organização das mulheres, contribui na organização do povo negro nova-iorquino, se filia ao Partido Comunista estadunidense, posteriormente é brutalmente perseguida e presa lá, veja, como paralelo histórico com o que nós vivemos na contemporaneidade de repressão aos imigrantes, de repressão à organização que está sendo impulsionada pelo governo Trump, né? Então, a Cláudia traz esse legado à expressão individual e, dialeticamente, um movimento coletivo que ali foi vivenciado naquele recorte histórico. Essa a intenção
na homenagem, na representação da pessoa de Cláudia Jones. Quem fizer aí a adesão ao bloco, ao grupo de Zap, que está ali o QR Code, vai receber um trecho desse livro, material que a gente está compilando sobre a Revolução do Haiti, sobre as pessoas homenageadas, né? Livros, trechos de livro. Então, passando de Cláudia Jones e fazendo menção a Fidel, que o C.R. James, quando escreve Jacobinos Negros, ele correlaciona, é bem curioso, no apêndice do livro dele, a experiência de Toussaint Louverture, da luta independentista do Haiti, com Fidel Castro. Né? Então, é importante isso, porque essa correlação com a luta de emancipação do povo haitiano e o povo cubano, que até hoje sofre as sanções brutais do imperialismo norte-americano. E aí, chegando em nossas terras nordestinas brasileiras, tem a figura da Maria Brandão, que eu não vou me alongar, que vai ser homenageada, vai ser tratada aqui pela Maíra Neri, né, ao longo de sua fala. Então, vivido ali entre 1900 e 1974, uma comunista negra baiana. Então, essas são, do ponto de vista da conjuntura, o tema é o fim da escala 6x1. Nós já fizemos um diálogo sobre a Revolução Haitiana com a autora deste livro, Revolução Haitiana, a Revolução de Escravizados, que abalou o mundo, de Betânia Santos Pereira. Ela esteve aqui, nesse mesmo espaço, está lá disponível no canal do YouTube do Filhos e Filhas de Marx, né? A exposição dela. Nós vamos, no próximo sábado, e aí já vou concluindo com uma série de convites. No próximo sábado, nós vamos fazer um pré-passeio, vamos assim dizer, uma imersão, uma visita ao trajeto do cortejo, né? Que nós faremos no dia 7. No dia 31, próximo sábado, às 9 horas, nós nos concentraremos no Ivone já chegou ali. Venha cá, Ivone, já, toma assento. Ivone Souza, representante da Associação Cultural José Martins, Sebra Paz, querida. Venha mais. Obrigado aí pela correria. Então, dia 31 de janeiro, próximo sábado, às 9, nós vamos ter essa imersão sob coordenação da professora museóloga Andréa de Brito, né? 9 horas, Estátua do Zumbi. Dia 2 de fevereiro, nós vamos fazer uma atividade em parceria com o coletivo chamada Folia e Rebeldia, que é em Iemanjá, né? na festa de Iemanjá. Depois, dia 7 de fevereiro, que é o sábado, nós vamos fazer a nossa grande dia, o cortejo do Bloco Filhos e Filhas de Marx, pela manhã, e à tarde, né, saindo da Estátua do Zumbi, e à tarde nós vamos nos juntar à convenção coletiva para saudar o bloco de hoje a 8. Então, serão 2 intervenções assim no dia 7, tenso e no Carnavalesco, e dia 11 de fevereiro aqui nos Barris. Né, tem o Bloco Moraes e Moreira, à tardezinha, à noite. Dia 16 é a mudança do Garcia, e lá nós estaremos com Folia e Rebeldia. Antes, porém, uma intenção, um pensamento, é nós fazermos uma intervenção Carnaval é Luta, e pegarmos o faixão do fim da escala 6x1, solicitarmos das camaradas do CAU o faixão sem anistia. Nós estamos produzindo algo para Iemanjá, né, sobre a questão do imperialismo e de Trump, e fazermos isso nas passarelas da paralela, de vias de grande fluxo, para receber as turistas e os turistas que adentram o Carnaval de Salvador. Então, 13 minutos, minha companheira dirigente do Comitê de Desorganização, eu concluo com esse apelo de participação nessas atividades, né? E agradecendo a presença de todo mundo que aqui está, nas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Permaneçam, se somem às outras, a Jaiovski, e vamos lá. Bom, então, dando sequência, eu vou passar a palavra para a Ita Luiz. Boa tarde a todos e todas presentes. Queria começar agradecendo ao Bloco
filhos e filhas de Marcos, pelo convite. A gente do VAD ficou muito honrado. Me chamo Ita Luz, como já fui apresentada. E eu queria começar falando sobre um tema meio pop. Eu acho que tem a ver com carnaval também. Recentemente, eu vi um vídeo no Instagram e aí eu ignorei porque eu não vi importância nele, né? Só que aí esse mesmo vídeo, essa amiga minha jogou no grupo nosso. E nesse vídeo, um rapaz jovem negro, né, estava falando sobre como para ele era mais fácil, digamos assim, se relacionar, ou que os relacionamentos que ele teve com mulheres negras foram mais complexos e tiveram um final bem trágico, né? E aí eu fiquei pensando, porque o meu erro foi clicar no vídeo, eu não sabia que era o mesmo vídeo que eu tinha ignorado. Apareceram em seguida, né, como o algoritmo faz, vários vídeos de várias influências negras falando da problemática, levantando debate e tal sobre. E aí eu me senti totalmente desconectada. Eu ficava, gente, o quanto a gente está atrasado, né? E aí eu fiquei me perguntando em que parte, não sei, do movimento negro a gente se perdeu, né? Porque tantos temas urgentes, né? Ebulição global, né? Habitação, escala 6x1, tantos temas críticos e que envolvem a concretude da vida, e a galera debatendo isso, sabe, gastando 10 minutos em frente ao espaço que eles têm de visibilidade, né, para um debate do Twitter de 2016. E aí eu fiquei, meu Deus, onde a gente está errando, né? E eu também percebo que também é parte dessa perspectiva neoliberal, né? A gente coloca uma câmera, fala sozinho para um público que não tem a mínima noção da nossa realidade, da nossa vida, e para tentar ganhar dinheiro, né? Eles não estão totalmente errados. Eu sei que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, eu trabalho para isso. Mas é isso, me levantou essa angústia, né? Porque eu queria ter o privilégio de ter tempo para ficar falando besteira nas redes sociais. Não é a minha realidade. E é por isso que eu entrei nessa luta por sensibilidade a outras realidades, principalmente de mulheres negras, né? No meu primeiro emprego como jovem aprendiz, eu tinha a escala reduzida, trabalhava de segunda a sexta, 6 horas, numa multinacional aqui em Salvador. E essas mulheres negras, né, que faziam parte da minha equipe, era uma equipe composta majoritariamente por mulheres, maioria negras, né? Uma morava em Cajazeiras 11 e tal, e tinha que vir no sábado para trabalhar de 8 até as 12 horas. E aí eu ficava, nossa, em que momento você consegue estar com seu filho? Em que momento você consegue viver, né? Conseguir viajar, conseguir desfrutar do seu salário. E aí encontrei o Fernando através de outro movimento, que foi o Comitê Baiano, em solidariedade ao povo palestino. E a gente, assim, pela nossa trajetória parecida, né? Ambos trabalhando como call center, na época eu trabalhava na 6x1. Ele também é filho de uma empregada doméstica, então a gente cresceu com essa ausência das nossas mães devido a essa escala, né? Minha mãe também não tinha vida, não tem até hoje, né? E a gente começou a conversar e interligar, na verdade, a luta pela Palestina com a realidade da cidade, né? Uma cidade extremamente violenta para a gente,
Tenho 2 irmãos negros também. E a gente começou a se engajar para além do Comitê Baiano de Solidariedade do Povo Palestino e percebemos várias contradições, né, participando dos movimentos sociais, das reuniões dos movimentos sociais. Não havia uma unidade para uma cidade tão cheia de mazelas como Salvador, né? Era muito pouco produtivo, né? Quando eu comecei a participar das reuniões dos movimentos sociais aqui, e a partir disso a gente começou a se organizar, né? De forma concreta, a gente não foi para as redes sociais, a gente começou a panfletar. Fernando já estava fazendo sozinho, e ele me chamou e eu falei, vamos, a gente é do vamos. E começamos a panfletar pelo Cabula, né, que é a região que a gente mora. Para além das nossas similaridades da história de vida, a gente também é vizinho. E aí começamos a conversar com os trabalhadores, e a gente entrava nos grandes mercados e conversava com os trabalhadores, com os gerentes, né, que vinham retrucar a gente. Não, mas não tem sentido, não sei o quê. Mas eles nos davam atenção. E a gente foi construindo, perdendo a timidez, perdendo o medo, né? A nossa luta, basicamente, pelo menos do VAT Bahia, tem sido construída principalmente desse diálogo tete a tete com os trabalhadores, né? Call center, supermercado, farmácia. E agora mesmo estive em Lauro de Freitas, né, junto com o Márcio Loureiro, que é de lá também, é funcionário público. E ele estava falando dos problemas de Lauro de Freitas, né, das creches que estão sendo fechadas. E, basicamente, a luta pelo fim da escala 6x1 acaba se entrelaçando com vários outros problemas que atravessam a vida do trabalhador cotidianamente, que é o transporte público. O transporte da cidade é extremamente sucateado, né? É feito para roubar o povo, não tem, né, outro sentido. Não existe mobilidade urbana, é imobilidade urbana. A gente conversando com uma trabalhadora ontem, ela falou assim, ela era jovem, né, estava trabalhando numa loja, ela não tem sentido, eles tiram 6% do meu salário para que eu venha trabalhar. E a gente percebe como a gente fala da redução, como consequência, implica em as pessoas se conscientizarem. Eu estava percebendo isso na divulgação que a gente faz nas redes sociais, a gente começou recentemente também, né? Que as pessoas não sabiam o mínimo dos processos do funcionalismo público, institucional, né? Como é que funciona o legislativo, o judiciário, como é que você faz para participar de uma audiência pública na ALBA. E a gente percebeu que também era a oportunidade de conscientizar esses trabalhadores, né? E basicamente é isso. Eu percebo que a minha geração se diz muito politizada, consciente. A gente ocupou outros espaços que nossos pais não ocuparam, né? Eu mesmo estou na universidade pública, me formo esse ano em Ciências Sociais, na UNEB. Só que essa conscientização, se não for transformada em ação, é balela, sabe? É balela, é eufemismo. Então, o nosso trabalho tem sido esse, né? Construir coletivamente, com os movimentos sociais, com os trabalhadores, com o povo na rua, né? Com as mulheres que sofrem mais ainda por trabalharem na escala 6x1, porque geralmente, né, devido a esse sistema, né, patriarcal, elas trabalham na rua e trabalham em casa, né, as tarefas domésticas muito dificilmente são divididas da maneira que deveria em 2026, e aí o cuidado do outro, de algum parente doente ou do filho,
ou dos sobrinhos, né? O trabalho de cuidado, o trabalho invisível. E, enfim, eu espero que a gente consiga trazer essa unidade que faltava para os movimentos sociais e partidos políticos da cidade, né? Que é pensar para além dessa caixinha que a gente se coloca, né? Partido X, partido Y, movimento X, movimento Y, mas o que a gente quer de verdade? A gente não quer transformação, a gente não concorda que do jeito que está não tem vida. É sobre, para além de sobre vida, além do trabalho, é vida digna, é trabalho digno, sabe? Eu acho que é isso. Bom, vou seguir passando para a Maíra Neri, militante comunista, sindicalista bancária e integrante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Boa tarde, companheiros, companheiras, camaradas também. Eu quero, em nome do PCBR, agradecer ao convite do Filhos e Filhas de Marx. Para nós é um prazer estar falando sobre a Maria Brandão dos Reis. Bom, e eu quero começar dizendo que falar de Maria Brandão dos Reis não é apenas um exercício de memória, é sobretudo um ato político no presente, porque Maria Brandão dos Reis não nos ajuda apenas a entender o passado, ela nos oferece, a história dela nos oferece chaves para compreender o mundo que estamos vivendo hoje. Resgatar a história dela é disputar a história, é disputar a narrativa, é disputar o projeto de sociedade que a gente entende que precisa ser feito. Maria Brandão dos Reis foi uma mulher negra, uma mulher operária, comunista, foi uma militante revolucionária, uma organizadora de base e dirigente política. Agora veja, se hoje, em pleno 2026, é difícil ser mulher, é difícil ser comunista e é difícil ser negra, imagine ser tudo isso na década de 50, de 40, e foi exatamente assim, nessas condições que Maria Brandão dos Reis militou. Ela era uma mulher do povo. A militância dela não era uma militância acadêmica, não era uma militância elitista. Ela construiu a sua militância no chão de fábrica, no sindicato, nas periferias, nas casas simples, nas estruturas clandestinas, onde a política não é abstração, onde a política é uma necessidade concreta de sobrevivência, dignidade e transformação. Ela viveu num Brasil profundamente marcado pelo racismo, pelo patriarcado e pela exploração brutal do trabalho e pela repressão política permanente às organizações populares. E ainda assim, como outras mulheres e outras revolucionárias, ela escolheu conscientemente o caminho da luta revolucionária. Maria Brandão não buscava ascensão individual, ela não buscava um reconhecimento pessoal, ela não buscava prestígio, ela buscava a organização da classe trabalhadora. E ela baseou a sua militância no diálogo com a classe trabalhadora. E, a partir dali, ela buscava transformar coletivamente a sociedade que a gente vivia. Ser mulher, negra, operária e comunista no Brasil significava viver sob múltiplas formas de opressão e perseguição. Cada uma dessas condições já impunha limites sociais, econômicos e políticos profundos. Reunidos no só corpo significavam criminalização permanente, como hoje ainda a gente vê. Nós vivemos, sobretudo no Estado, que mais mata jovens negros. E ainda naquela época era muito difícil ser negro no Brasil, ainda hoje é. Sua própria existência era um ato de insubordinação. E ela não pediu licença, ela forçou a passagem. Sua vida militante nos lembra que a luta revolucionária no Brasil sempre teve rosto feminino, negro e popular, ainda que a história oficial tenha tentado apagar isso. Isso fica claro quando a gente pensa nas comunistas e nos comunistas, e poucas pessoas conhecem a Maria Brandão dos Reis. E muitas pessoas conhecem, por exemplo, a Ana Montenegro. O que ninguém sabe, por exemplo, é que foi a Maria Brandão dos Reis que conheceu a Ana Montenegro. Ainda quando eles moravam na região que nós conhecemos aqui como Baixo do Sapateiro. Isso porque a Maria Brandão dos Reis era uma mulher negra. Para a Maria Brandão, a militância não era uma atividade eventual.
Sua prática cotidiana envolvia organização, trabalho de base, formação política, articulação clandestina, mobilização popular e construía redes de solidariedade. Ela compreendia que a revolução não nasce de gestos heróicos e isolados, mas no trabalho cotidiano, paciente, disciplinado e coletivo. Sua militância era silenciosa, persistente, profundamente enraizada no povo. E ela nos ensina que sem base não há partido, sem organização não há força, sem consciência não há libertação. E foi por isso que o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário escolheu esse nome, essa militante, para homenagear. E um dos nossos organismos de base, uma das suas células, se chama Maria Brandão dos Reis. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória foi a organização do grande abaixo-assinado pela paz, impulsionado internacionalmente pelo movimento comunista no pós-guerra. Esse abaixo-assinado se colocava contra a escalada militarista, a corrida armamentista, o avanço do imperialismo e o risco permanente de novas guerras globais. E, nesse momento, Maria Brandão dos Reis percorreu bairros, operários, fábricas, feiras, ruas, casas populares, dialogando diretamente com o trabalhador. Ela explicava os interesses econômicos por trás da guerra, o papel do imperialismo, os riscos da militarização e a necessidade da mobilização internacional dos trabalhadores pela paz. Esse abaixo-assinado não era simbólico, era uma ação concreta de massas que politizava o cotidiano, formava a consciência, organizava trabalhadores, conectava a luta oficial à luta internacional. A Lei Maria Brandão materializava na política, na prática, o internacionalismo proletário, demonstrando que a classe trabalhadora não tem pátria, sua pátria é a revolução. E ela conseguiu, foi uma das militantes que mais conseguiu assinaturas desde o abaixo-assinado. E isso também foi apagado da história. Companheiros e companheiras, o mundo que Maria Brandão enfrentou não desapareceu. Ele apenas se reorganizou em novas formas. Vivemos hoje uma nova etapa da ofensiva do imperialismo estadunidense, marcado por guerras diretas e indiretas, cercos econômicos, sanções, sequestro do presidente da Venezuela aqui no nosso quintal, militarização de territórios estratégicos, controle financeiro, tecnológico e produtivo. E vemos isso claramente na guerra interimperialista da Rússia e Ucrânia, no genocídio do povo palestino, nas ofensivas na África e na Ásia, e de forma intensa no nosso quintal, aqui na América Latina. O objetivo segue sendo o mesmo: controlar territórios, explorar recursos, submeter povos e garantir lucros extraordinários. A América Latina continua sendo tratada como quintal estratégico do imperialismo. Vemos isso nas sanções contra Cuba e Venezuela, nas tentativas de desestabilização política, na imposição de agendas neoliberal, na dependência tecnológica e na submissão financeira. E o nosso país, o Brasil, ocupa um lugar central nessa disputa. Somos territórios estratégicos, grande mercado consumidor, fornecedor de commodities, espaço de disputa geopolítica. E o imperialismo atua aqui, privatizando nossas riquezas, precarizando o nosso trabalho, desmontando nossos direitos sociais, subordinando a nossa economia e limitando a nossa soberania. Nesse contexto, o abaixo-assinado pela paz, organizada pela camarada Maria Brandão, ganha atualidade absoluta. Hoje, lutar pela paz não é pacifismo ingênuo, é uma luta política anti-imperialista. É denunciar a indústria da guerra, o complexo militar industrial, os lucros bilionários da destruição, o genocídio dos povos. Assim como Maria Brandão fez, a nossa tarefa é levar esse debate ao povo. É politizar o cotidiano, transformar indignação em organização, construir consciência anti-imperialista urgente. A luta pela paz é hoje parte central da luta revolucionária. Maria Brandão não é apenas memória. Sua vida nos pergunta: como estamos vivendo a nossa militância? Estamos organizando a base ou estamos apenas reagindo? Estamos conquistando corações e mentes? Estamos formando consciência ou estamos apenas disputando espaço? Ela nos convoca a uma militância profunda, cotidiana, disciplinada e enraizada na classe trabalhadora. Num tempo de individualismo, espetáculo e imediatismo, Maria Brandão nos lembra que a revolução exige
paciência histórica, organização e compromisso de vida inteira. Maria Brandão não é passado, ela é chave para compreender o presente e construir o futuro. No mundo em guerra, na América Latina sitiada, no Brasil pressionado, sua vida nos ensina que a paz se constrói com a organização popular, a soberania se constrói com a luta anti-imperialista e a revolução se constrói com a militância cotidiana. Que Maria Brandão siga viva em cada espaço de base, em cada panfletagem, em cada formação, em cada trabalhador organizado, em cada momento que a gente estiver dialogando com cada trabalhador e cada trabalhadora. Maria Brandão vive na luta anti-imperialista, na organização da classe trabalhadora e na construção da Revolução Brasileira. Muito obrigada. E agora, passar a palavra para Ivone Souza, presidenta da Associação Cultural José Marti, Bahia, diretora do Núcleo Bahia e diretora nacional do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e a Luta pela Paz, que é o Sebrapaz. Começo agradecendo a Cristiano, as filhas e filhas de Marques, esse bloco que tanto tem feito pela luta dos povos de uma forma tão linda, né? Lembrando o Che Guevara, né? Sem perder a ternura jamais. Obrigada, Cristiano. Obrigada, filhas e filhos de Marx. Cristiano me pediu para eu falar sobre o centenário de Marx e sobre Cuba, né? E vou começar dizendo que Cuba está passando por um momento mais crítico. Porque, assim, crítica à situação de Cuba já vem há mais de 60 anos. Né? Desde quando Cuba ousou fazer uma revolução, ousou não aceitar o sistema político, não aceitou ser quintal dos Estados Unidos. Desde quando Cuba ousou a fazer tudo isso, né, para essas transformações todas que eram necessárias, os Estados Unidos, o Império Yankee, asfixia Cuba, asfixia seu povo de uma forma muito bruta, muito absurda, muito cruel, ilegal, injusta. Então, assim, quando eu falo assim, Cuba está numa situação mais crítica do que desde a sua revolução, em termos imperiais mesmo, né? Tem imperialistas absurdos. Nós acabamos de chegar de Cuba, acho que tem uma semana mais ou menos que a gente chegou, com uma caravana de 45 pessoas amigas e solidárias a Cuba. Inclusive tem uma camarada aqui, Gal, valeu. E dizer assim, a gente vai levando algumas coisas, né? A gente precisa assim, das necessidades básicas, né? Medicamentos, um pouco de alimentos, material de higiene, porque estão precisando de tudo realmente. Mas é muito pouco. O que a gente leva de verdade é dizer a Cuba que a gente está junto, que a gente não vai soltar a mão deles. A gente leva nosso abraço a cada pessoa que a gente conversa, a gente leva a nossa voz e a gente volta trazendo nossa voz muito mais forte. A gente usando nossas vozes, cada pessoa que a gente consegue levar para Cuba e que nunca foi ou está voltando, essa pessoa volta com muito mais força, com muito mais consciência de como falar dessa Cuba, desse governo socialista, revolucionário. Então, é muito bom quando a gente consegue montar um grupo, uma caravana, uma brigada. A gente organiza, né, as brigadas de solidariedade a Cuba. Elas acontecem o ano inteiro, em todos os continentes. Aqui no Brasil a gente participa da Brigada de Janeiro, que é a sul-americana, né? Também a gente participa da de maio, que é internacional, que é aquela que a gente participa do 1º de maio, que para mim, não é só para mim, isso é verdade mesmo, é o 1º de maio mais rico, mais importante. Se vocês tiverem, todo mundo que tiver a oportunidade de ir neste 1º de maio, vá, porque é uma coisa assim, você volta outro ser humano, é muito importante ver aqueles, né, não é 1 milhão, é 1,5 milhão, é 2 milhões de pessoas da Praça da Revolução, levando a sua voz e tomando consciência mais ainda da importância dessas transformações no mundo.
Então, também a gente, o Cristiano me pede para falar dos 100 anos de Fidel. Falar do Fidel, né, Fidel não é só um herói, só um comandante do povo cubano. Fidel é um herói da humanidade. É o maior e melhor, né, vamos dizer assim, discípulo de José Martí. José Martí, né, que pensou a transformação do mundo. José Martí, que não admitia que os povos continuassem sendo colonizados. José Martí, que quis a independência dos povos e não só do seu país, Cuba. E aí ele foi para vários mundos, né, lutando e levando essa consciência da importância da independência dos povos, da sua autodeterminação, de lutar por sua soberania. Então, e o Fidel Castro, ele é o discípulo, né, é o discípulo do apóstolo de Cuba, né, o discípulo do José Martí. Então, falar do Fidel, né, 100 anos do Fidel, né, o centenário de Fidel a gente começou a comemorar em 13 de agosto de 2025. Né, ele faria 100 anos em 13 de agosto de 2026. Tá? Então, essa celebração começa no dia 13 de agosto de 2025 e vai até dezembro deste ano. Né? E a celebração, como celebrar? Assim, celebrar o centenário de Fidel é dizer assim: Fidel está vivo entre nós. Precisamos fazer Fidel vivo, precisamos lembrar sempre do legado que Fidel deixou. Fidel, quando ele fez a Revolução, quando começou lá atrás, ele estudante, muito jovem, na Universidade de Havana, ele foi estudando Direito, né, ele é formado em Direito, foi advogado. Então, quando ele começou a entender que não tinha condição de Cuba, seu país, continuar do jeito que estava, totalmente colonizado pelos Estados Unidos, né, com governos altamente capazes dos Estados Unidos, né, governos sangrentos. O último, o Juvencio Batista, ele foi de uma crueldade, foi o mais sangrento de todos. Então, o Fidel, com outros amigos, com outros colegas, eles começaram a discutir, pensar e tomar essa coragem, né, e essa força, e ampliar essa força. Vamos mudar essa nossa realidade. Não tem como a gente continuar desta forma. E assim Fidel fez, se juntando com os colegas, né, da universidade, e ampliando com outros povos. E ele, então, em 26 de julho, eles invadem o quartel Moncada, eles tentam invadir o quartel Moncada, que é o maior quartel de Cuba, que fica no Oriente, em Santiago de Cuba, mas por uma traição, né, eles foram pegos e muitos morreram. Foi uma noite sangrenta, aquele 26 de julho, e muitos foram presos também, Fidel inclusive. Ele não aceitou que tivesse defesa para ele, ele disse que a história absolveria ele, como fez, e quando ele saiu da prisão, quando ele foi liberto, ele não podia ficar lá, porque era risco de vida cotidiana. Aí ele foi para outros países e chegou no México. No México ele conhece Che Guevara. Eu vou acelerar. Ele conhece Che Guevara, acho que todo mundo aqui já sabe essa história, e eles resolveram construir ali o início da Revolução. E eles foram no iate Grama, né, uma coisa minúscula, com um pouco de armas que eles tinham. Resumindo, quando eles conseguiram chegar em Cuba, eles tinham 7 armas, 7 fuzis. Então, e assim mesmo, eles não desistiram, eles foram para a Serra Maestra e fizeram e construíram inicialmente com os camponeses, né, dando consciência. E aí Fidel passa com seus companheiros a Revolução. E o que é essa Revolução de Cuba? Eu estou falando disso porque Revolução, falar do centenário de Fidel é falar da Revolução, e a Revolução, ela é um processo, ela é todo dia, e a gente precisa, nós aqui da América Latina, nós precisamos fazer valer nossos heróis, nós precisamos falar mais em qualquer espaço que vocês tenham, em qualquer espaço que surja para a gente, seja em rádio, ou seja assim, num encontro de amigos, né? A gente precisa falar dos nossos heróis, falar do Bolívar, falar do Simão Bolívar, falar do Fidel, do José Martí, de Sandino, de todos eles.
de todos eles, a gente precisa falar desses heróis. Foram muitos, nós temos muitos heróis. E o Fidel é o grande líder, né? É o grande revolucionário dessa América Latina. E ele deixou um legado imenso. Então, o centenário, falar do centenário do Fidel, é falar assim, Fidel está vivo em nossas ideias, né? As batalhas de ideias, elas continuam, a gente sabe disso, a gente vive isso cotidianamente aqui no Brasil, né? As narrativas absurdas, falsas, que é todo o tempo, né? E aí a gente acaba engolindo muitas narrativas. A gente não pode. Este ano vai ser fundamental, né? Ainda mais com essa inteligência artificial, que a gente vai ter muito trabalho, a gente precisa estar muito atento a cada coisa que surgir, para a gente analisar, procurar a origem, desfazer mesmo, ter coragem de desmentir, de desmantelar e seguir em frente. Então, falar do Fidel Castro, da sua revolução, é falar da juventude. Como ele investiu na juventude, como ele acreditou na juventude. É falar de um país educado, é falar da humanidade, é falar que quando ele... Uma das primeiras coisas que ele fez, vamos alfabetizar esse povo. Porque nos governos dos Yankees, vamos dizer assim, que eram verdadeiros Yankees, eles estavam ali capazes dos Estados Unidos, do Império Estadunidense. Então, não tinha escola para o povo de Cuba. A educação era para poucos, a saúde era para poucos, a moradia era para poucos, não existia segurança. As mulheres eram para ser prostituídas, né, por centenas e centenas de milhares de estadunidenses que chegavam lá, e também os marinheiros, toda essa turma. Aí ele fez, não dá para a gente continuar desse jeito. Ele chegou, então, na prisão, vocês sabem que ele começou a planejar ali mesmo, né? Então, a alfabetização, vamos alfabetizar o nosso país. E com 2 anos, ou menos de 2 anos, ele alfabetizou Cuba. E aí não foi só na cidade, ele foi para o campo, e ele conquistou os cubanos, ele conquistou meninos de 11 anos, né, meninos de 13 anos, jovens, não só educadores, professores. Ele chamou o povo cubano, que já sabia ler, né, para fazer ler o outro, aprender a ler também, alfabetizar o outro também. E assim foi, e ele conseguiu, e ele no discurso da ONU, ele disse... Cuba será o primeiro país da América Latina a ser alfabetizado daqui a 1 ano e meio. E assim fez. Então, Cuba conseguiu essa... Porque ele entendia, assim como fez o apóstolo, né, como fez o pensador José Martí, ele entendia que para ser culto, para ser livre, tinha que ser culto, tinha que ser educado, tinha que estudar. Porque se você não é educado, se você não tem essa consciência, né, você não consegue... fazer enfrentamentos e derrotar toda a ganância, a ânsia, as maldades do Império. E a outro investimento dele foi na cultura. Foi uma das primeiras coisas que Fidel fez. 59 ainda, no ano da Revolução, em setembro, eles viu Cristiano. Uma das coisas mais importantes, que no mesmo ano da Revolução, ele reuniu os artistas, intelectuais, professores, a turma da cultura, ele reuniu esse povo e já criou a imprenta, né, que foi um instrumento da imprensa, onde ele edita livros, e inclusive foi essa editora, gráfica, tudo, que também conseguiu imprimir e produzir o material que ele usou na alfabetização, nesse processo. Sim, o nome do programa era Sim, Eu Posso. Era Sim, Eu Puedo. E todo o povo pôde mesmo aprender. E viram que era possível. E este programa não ficou só em Cuba. Ele correu o mundo. Ele foi para vários países da África, Venezuela, vários países da América Latina, Venezuela, que é o grande parceiro de Cuba. E assim, então ele investiu muito na cultura, e aí ele já foi investindo criando institutos, criando vários órgãos e institutos da área da cultura, de cinema, que é o IACAC, vários, o Balé Nacional de Cuba, o Teatro Nacional de Cuba, que é uma imensidão, você fica impressionado. E ali é o tempo todo com programação infinita de cultura. E o povo vai, gente. Eu tive um festival de jazz há uns 2 anos, eu acho, o Festival Internacional de Jazz, ali no Teatro Nacional, é uma coisa impressionante. É o povo todo, porque centavos já faz isso para estimular, para dar acesso a esse povo mesmo. A gente não consegue, a gente trabalhador, a gente não consegue ir numa atividade aqui no Brasil. Não, quando a gente vai, a gente
coisa do nosso salário. É verdade isso. Então o povo, ele investe, Cuba investe na cultura do povo, investe para ele ter essa consciência. Então ele criou logo, isso foi logo, depois da Revolução, Teatro Nacional, o Balé Nacional de Cuba, que é a coisa mais linda do mundo, na música, na intelectualidade, ele investiu muito na cultura, na juventude, na educação e na saúde. Como era a saúde? A saúde dos médicos, quando aconteceu a Revolução, esse povo fugiu todo para Miami. Esse povo fugiu todo para os Estados Unidos. E levando todo o dinheiro de Cuba, do Banco Central. Deixou o Banco Central liso. Portas abertas dos cofres. Né? E aí, e sem saúde, os médicos se mudavam. Ficou um pingo de um número pequeno de médicos para atender essa população. Então, a população doente, que já vinha doente de muitos anos, de muito tempo, cheia de doenças, sem medicamentos, sem vacina. Aí Cuba começa a investir. Ele fez a ciência ao futuro. E realmente, a biotecnologia de Cuba, o cientista de Cuba é uma coisa impressionante, uma coisa fantástica. Em plena pandemia, eles não tinham insumos, né? Porque o bloqueio é comercial, é financeiro, é econômico, eles não conseguem fazer comércio, comprar, né? E aí, mas eles conseguiram produzir 5 vacinas. Mas eles não tinham como vacinar seu povo, porque eles não tinham seringa, não produziam e não podiam comprar. E aí a gente fez uma campanha, a Solidariedade fez uma campanha a nível de mundo, e essa solidariedade levou as vacinas, e Cuba foi o primeiro país a vacinar, inclusive em crianças. Então, gente, é Cuba que tem a vacina contra o câncer de pulmão. Em Cuba não tem essa coisa de amputar dedinho, nem pé, nem mão de pessoas com diabetes, que tristemente a gente vê, né, cotidianamente aqui no Brasil e na maioria dos países, né, pessoas com a diabetes vai perdendo seu pé, vai perdendo. Então, Cuba também. Então, a questão da saúde, ele botou lá em cima, criou a Escola Latino-Americana de Medicina, e essa escola levou pessoas de países, pessoas pobres, né, de vários países, de vários continentes, inclusive, não só da América Latina, mas também da África e tal, e formou esses médicos com uma condição. Vocês vêm estudar aqui, né, a gente segura a onda. Vocês vêm para estudar aqui, vocês voltam profissionais médicos para cuidar da sua gente, para cuidar do seu povo. E assim foi Cuba. E assim fez essa ELAN, a Escola Latino-Americana de Medicina, que no Brasil formou muita gente por décadas no Brasil, por muita gente. Então, gente, estou falando tudo isso para vocês verem a importância deste líder, né? Deste líder da humanidade, deste farol da humanidade. Aí quando eu começo dizendo, ele não é só o comandante, não é só o líder de Cuba, não. E nem só da América Latina. Ele é realmente o herói da humanidade, ele é o herói do povo. Ele fez as mudanças que ele se propôs a fazer e fez. De uma grandeza e de ensinamento, é espelho para todos nós, é espelho. Então, gente, agora em Cuba, sabe que ele deixou, né, em cartório escrito que ele não queria homenagens, ele não queria estátuas, ele não queria nada para ele. Ele não queria mausoléus enormes, ele foi cremado em Havana e ele seguiu por 800 quilômetros de Havana até o cemitério Santa Ifigênia, em Santiago de Cuba, e ele é colocado numa rocha. Tem um orifício na rocha, a caixinha com suas cinzas é colocada ali, como um grão de arroz. Ele só queria um grão de arroz, só queria ser colocado num grão de arroz. E essa rocha tem um formato de um grão de arroz. E ali está, do lado dele, está José Martí, está Mariana Grajales, que é a mãe de todos, né, que morreram, de todos os filhos que foram para as lutas militares, e aí dentistas, e aí a Mariana Grajales está ali juntinho deles, e vários heróis. O Che Guevara também já está, Cuba conseguiu muita batalha, conseguiu encontrar seus restos mortais, e ele se encontra, né, no monumento na província de Santa Clara, com uma estátua de 16 metros, se não me engano, e assim, e o Che está lá com seus companheiros que caíram também na Bolívia, né, ali no monumento. E assim é Cuba. Ele tem os museus de Cuba, a história de Cuba, ela é contada, está lá registrada nos diversos museus. São museus que você não tem, são intermináveis. Né? Se eu fosse para falar aqui, eu falaria 2 horas sem parar dos museus, da história, como ela é registrada, Cristiano, como ela é contada, sabe como ela. A gente sente uma falta disso aqui, né? E aí o povo, nós chegamos lá, mas o povo de Cuba tem esse hábito de ir ao museu também.
E aí essa revolução ficou nos Estados Unidos o tempo todo dizendo que ia desmantelar. Você vê que com menos de 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, eles invadiram ali pela Praia Giron, pela, como chama também, Baía dos Portos, Baía dos Cotinhos, por ali eles invadiram, né, Cuba para já sangrar, para desmantelar essa revolução. E o povo chegou com Fidel, um exército pequeno, um exército rebelde, era muito diferente dos Estados Unidos, mas chegou e venceram. Foi a primeira derrota que os Yankees sofreram aqui na América Latina. Então, gente, isso tudo é Fidel. Esse é o centenário de Fidel que a gente precisa estar fortalecendo, falando dele, onde a gente tiver espaço, a gente tem que falar. Para mim, é apaixonante a história desse pessoal, do Bolívar, do Fidel. E você vê agora, nós estamos sob risco de novo, né? Ele está o tempo todo, o Trump, que o povo fala é doido. Não é doido, não é um problema de saúde mental. Ele é ruim, ele é um cara cruel, né? E você vê ele agora, ele sequestrou, foi capturado. Não, ele sequestrou Maduro e Síria, sua esposa, que a gente chama a primeira comandante da Venezuela, a deputada Cília Flores. Então eles foram capturados de uma forma absurda. Você vê que eles usaram equipamento para desmantelar, para desorientar as armas da segurança de Maduro. Só de Cuba foram 32 cubanos, né? Quase 70 da Venezuela e mais 150 feridos. Então, gente, eu estou falando demais, eu sei que porque assim, é um tema apaixonante. Cristiano me chama, eu não sei porquê. Mas assim, é um negócio que eu realmente tenho paixão. Eu estou desde 5 e pouco, mas eu disse, não, senhor, eu vou. Tentei botar outra pessoa, não conseguiu, não, porque realmente, gente, a gente precisa falar dessa história de Cuba. País que está sendo ameaçado agora por invasão pelos mares. Então, naval, né? Então a gente precisa ter cuidado, porque essa ganância não é só Venezuela e Cuba, nem Nicarágua, nem Colômbia, é Brasil também, somos todos nós. Então, me desculpe, eu sei que eu passei do horário, mas é assim, não precisava falar, estava na garganta. Muitíssimo obrigada, Cristiano. Valeu, gente. Obrigada, companheiro Ivone. A gente vai abrir para as intervenções. Cristiano já tinha feito um apelo lá no grupo de transmissão para quem está lá, que a gente respeite, né, os 3 minutos de fala e respeite também a temática, né? Vamos procurar fazer as intervenções relacionadas ao que foi tratado aqui. Acho que as 3 falas trouxeram uma coisa muito importante, que é a unidade, né? Somos todos trabalhadores, vamos focar nisso, tanto falando de Brasil quanto, né, de internacionalismo. E assim, essa é a essência do Filhos e Filhas de Marx, né? Nós não estamos fechados nem aparelhados com nenhum partido, a gente está unido pela esquerda. E assim é importante que a gente se mantenha, então, porque eles do outro lado estão bem unidos, né? Então, assim, vamos deixar para fazer os desabafos internos em outro momento e focar aqui no que foi tratado na mesa. É um apelo que a gente faz para não passar do horário, para respeitar o pessoal das artes que vem aí, tá bom? Então, boa tarde mais uma vez, obrigado a todos e a todas. Vejo aqui uma querida amiga, jovem historiadora que recentemente esteve em Angola, Emanuele. Olha aí, vamos ver se a gente faz uma mesa para ela fazer o relato da viagem a Angola. Ela, vamos lá. Então, abração, Emanuele, João, todos e todas que pela primeira vez estão aqui em alguma atividade do bloco, nesse ensaio. As perguntas são a cada uma das companheiras que estiveram aqui. Aida, como surgiu o VAT? Né? Como ele se organiza? Quais são os tipos de ação cotidiana? E quais são o papel das redes nesse processo e as dificuldades decorrentes dessa questão das redes? Né? Parece-me que tem um peso essa questão das redes nisso. A segunda pergunta é para, se vocês quiserem papel, tem um caneta aqui também, está à disposição. É para a Maíra. Maíra fez uma menção à organização por células.
e um paralelo com os tempos de Maria Brandão, né, da contemporaneidade da luta de Maria Brandão, da necessidade de organização popular e tal. A Vera Maria, como é que vocês observam esse esforço organizativo, né, do local de trabalho, moradia, cotidiano, dentro dessa perspectiva? Quais são as questões, problemas da subjetividade muito individualizada, né? Essa coisa aí hiperbólica de se exibir, foi assim que Ita começou a fala dela, né? Lembrando de um vídeo de produção de vídeos na internet, né? O militante na condição social, nessa ultra condição de visibilidade, dentro do contexto também de desagregação dos laços sociais, né? Tem uma operação do neoliberalismo destruindo nossos laços cotidianos, né? Quebrando, transformando a gente em PJ e por aí vai. Mito do empreendedorismo. Qual é o reflexo, como é que se balança dentro desse esforço de se organizar em células? Esse esforço importante, né, de diálogo com a tradição comunista no país. E, por fim, para, dentro do tempo ainda, Cristina, para Ivone. Veja, Ivone, eu queria que você tivesse um tempinho aí sobre